Salve, salve, galera. Ô, pessoal, vou postar agora uma aula muito irada, parte 2. E essa aula é o seguinte, cara. É pra gente aprender a fazer parágrafo a partir da leitura de imagens, ilustrações. Eu já postei lá parte um sobre a leitura de imagens. Eu acho que é uma coisa na qual vocês vacilam bastante e tal, né? Tem aula lá da parte um, então eu acho que era interessante. Bota o link aí, nada, cara. Vai buscar onde é que tá o link, né? Vai buscar, mas tem uma aula bem legal aí sobre leitura de imagem. Então vocês vão atrás, vocês se virem. A ideia é explorar textos de linguagem não verbal e como que a gente transforma esses textos de linguagem não verbal em um texto de um parágrafo de uma redação, tá? Em geral, isso aqui vai servir para um parágrafo de desenvolvimento, porque ele é muito mais extenso e tal, vocês vão ver. E ele também ajuda a gente a comprovar uma determinada tese, a comprovar uma determinada opinião, a defender um determinado ponto de vista, tá? Então, como a gente já viu na aula 1, eu olho a princípio para ver se eu consigo definir, determinar qual é que é o gênero desse texto aqui. Esse texto aqui é um cartoon, mas vocês lá no meio da prova, vocês não vão lembrar se é cartoon, se é tira, se é isso. E a prova também, se for tão imbecil a ponto de pedir para vocês diferenciarem isso de gênero, então é sinal de que a universidade é podre, tá certo? Então a ideia básica ali é vocês pegarem e conseguirem interpretar o que o texto, a mensagem do texto está passando. Isso, sim, é pergunta que vale a pena. Então, a gente vai usar a expressão ilustração, que é uma expressão que corresponde a charge, cartoon, tirinha e até outros tipos de desenhos também, tá? Fotografia. Então, ilustração é a palavra perfeita para quê? Para a gente usar quando for falar sobre charge, cartoon, tirinha, imagem, fotografia, etc. Tá? Um outro aspecto importante também é a gente conseguir determinar quem que é o autor está aqui, tá? Em letra garrafal aqui, ó, em caps lock, maiúscula, AUNU, né? Emmanuel AUNU, né? Da França. Então é importante a gente sacar o nome do autor. Também é importante a gente perceber qual que é o tema, e o tema dessa charge aqui, o tema desse cartoon aqui, que é cartoon, nome certo, tá, gente? O tema desse cartoon aqui é justamente educação, né? A gente pode ver, ó, uma sala de aula em 69, uma sala de aula em 2009, o pai cobrando do filho, os pais cobrando do filho em 1969, os pais cobrando da professora em 2009. Então, na verdade, a gente está diante de uma charge que fala de educação e, mais especificamente, que eu acho que é um ponto importante para a gente levar em conta, a ideia, né, das notas. Cobram-se as notas do filho em 69, cobram-se as notas da professora em 2009. A gente tem esses personagens que eu já citei, a gente tem a ação, a expressão, que é importante vocês se ligarem aqui, ó, a cara dos pais olhando para o filho, a cara dos pais olhando para a professora, todo esse conjunto aqui de ação, de expressão, de linguagem corporal, o cenário, tudo isso ajuda a gente chegar à opinião crítica expressa nessa charge, que diz respeito justamente a um ponto de que 40 anos atrás a responsabilidade era do aluno, 40 anos depois a responsabilidade passou a ser dos professores. Então, eu cheguei a essa conclusão, eu já vou pegar e já vou partir do pressuposto que eu tenho a palavrinha ilustração, porque eu vou falar de uma charge, de uma tira, de um cartoon, de uma fotografia e assim por diante. E daí a gente começa, o princípio da frase poderia ser isso aqui, tá, gente? O princípio da frase poderia ser uma referência, uma alusão a uma obra. Nota que isso também cabe, em parte, quando a gente for citar um filme, for citar uma série, for citar alguma coisa do gênero, vai ter que fazer uma outra alteração, mas a ideia é a gente começar com essa expressão. Eu queria que vocês se ligassem também, que muito frequentemente a tendência de vocês é quando vocês começam aqui, ó,
tá? Vocês começam, em vez de usando a, vocês usam na ilustração, tá, 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 tá. Tá. Pô, meu, na boa, meu, risca esse Sinai. Ah, por quê? Esse Sinai é coisa de noob, velho, tá? De amador, cara. Começa com o artigo. Ah, por quê, pessoal? Isso aqui se torna o sujeito da tua frase e tu não vai vacilar lá na sequência, tá certo? Então, a ilustração do desenhista ao nu. O que que falta agora para eu continuar essa frase? Para eu continuar essa frase, falta um verbo, mano. Falta um verbo. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma expressão nominal que é a expressão do sujeito da minha frase, da minha oração. Ora, o que que falta? Falta verbo. E aí eu queria ligar para vocês, assim, dar o toque para vocês se ligarem aqui, ó, que a gente tem uma série de verbos. Tem esses mais comuns aqui, mostrar, demonstrar, mas se tu quiser, né, demonstrar que tu tem vocabulário, tu não vai usar já no começo mostrar ou demonstrar. Tu vai usar o verbo revelar, tu vai usar o verbo manifestar, explicitar, evidenciar. Então, o ideal é a gente já selecionar um conjunto de verbos que destaque, diferencie a nossa frase. Então, a ilustração do desenhista ao nu revela, manifesta, evidencia isso e assim por diante. E aí eu vou partir para a imagem propriamente dita. Eu tenho na imagem as duas cenas, uma de 69 e outra de 2009. Eu tenho 4 ou 8 personagens, 4 personagens numa cena, 4 personagens em outra cena. Eu tenho um lapso ali, né, um lapso de tempo de 40 anos, 4 décadas, uma geração. E eu tenho também a ideia de que ocorreu uma mudança, que é uma mudança, uma alteração, uma transformação. Então, tudo isso são expressões que podem me servir para dar sequência a essa frase sobre essa charge, né? A ideia sempre é escrever sobre algo que se pode ver na imagem, mas eu tenho de raciocinar, eu tenho de fazer com que isso que eu visualizei progrida na mensagem de texto que eu estou criando. Então, a ilustração do desenhista ao nu revela, manifesta, evidencia, revela 2 cenas, revela 4 ou 8 personagens, revela 40 anos, revela uma mudança, revela uma transformação, revela uma alteração. São todas possibilidades que eu posso ter posso explorar quando eu for elaborar a minha próxima frase, tá? Então, esta primeira oração poderia ter uma redação, tá? Essa primeira oração poderia ter essa redação aqui. A ilustração do desenhista ao nu revela a mudança que ocorreu na educação em um período de 40 anos, tá? E daí eu vou pular para a frase 2, ó, de 69 a 2009, pais, alunos e professores mudaram, né? Então, em 69, os pais cobravam seus filhos pelas notas. Em 2009, os pais cobram os professores pelas notas. E aqui a gente tem o que poderia ser uma segunda oração desse parágrafo, ó. E aqui outra versão. De 69 a 2009, os pais dos alunos, que sempre cobravam responsabilidade aos estudantes, passaram a responsabilizar os professores pelas notas ruins dos filhos. Ou, outra possibilidade, em 1969, os pais dos alunos cobravam dos filhos a responsabilidade pelas notas baixas. 40 anos depois, o mesmo tipo de cobrança é feita aos professores, né? Então é importante a gente perceber que eu estou no meio do parágrafo. Eu já justifiquei, eu já consegui fazer com que o meu leitor visualize o que eu tenho ali. Por quê? Porque eu descrevi ali, cara. Eu coloquei os personagens que estavam aparecendo, eu contei para esse meu leitor que não vai ter acesso à imagem, tá certo? Ele não vai ter acesso à imagem. Eu tenho que escrever um parágrafo que ele consiga compreender a imagem que eu estou usando de argumento sem precisar recorrer a olhar a imagem. Mas como, professor, o meu texto vai ser bom o suficiente para ele se aperceber disso, tá? Então, ou a segunda versão, também gostei da segunda versão aqui, galera, ó, em 1900, que humildade, né? Gostei da segunda versão, sou humilde pra caramba. Em 1969, os pais dos alunos cobravam dos filhos a responsabilidade pelas notas baixas. 40 anos depois, o mesmo tipo de cobrança é feita aos professores. Então, uma dessas duas aqui pode ser usada
na sequência como minha segunda oração desse parágrafo. Então, acabei elaborando 2 orações. E o que isso revela, cara? Ó, de novo eu tô diante do revela, ó. De novo então vocês notem, cara, como esse conjunto de verbos que a gente viu anteriormente lá naquela lista, ele aparece no discurso da redação dissertativa argumentativa. Ele é fundamental, cara, ele é essencial. Então vocês têm de ter alguns desses verbos aqui, ó, alguns deles memorizados, decorados para usar quando da elaboração. Senão vocês vão usar 30 verbos ser. Né? Redação fica terrível. Por quê? Porque comprova que vocês não têm vocabulário, tá certo? Então vão deixar de ser noob, amador e vão se ligar. Né? Alargar o vocabulário, porque o vocabulário também vai ser cobrado de vocês. Aqui a gente tem de novo a charge só pra gente, né, não se esquecer. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que eu vou ter que destacar alguma coisa dessa charge para conseguir dar um fecho para esse meu parágrafo que eu tô elaborando, tá certo? Ora, o que eu vou dar, qual é que é o foco? Eu, pelo menos aqui, vou dar foco sobre as notas. Em 69, os pais cobravam as notas dos estudantes. Em 2009, os pais cobram as notas dos professores. Porra, uma educação que continua avaliando pela nota. Tenho pena. É de dar pena, mas é assim que funciona, tá? Então, eu tenho de conseguir tirar alguma coisa que permita a progressão do meu texto. Eu tenho que ir para uma terceira frase, depois de escolher uma dessas 2 aqui, e eu já vou sabendo que eu vou ter de reutilizar um daqueles verbos daquela lista que eu fiz anteriormente. Que frase que eu posso elaborar a partir daquilo? Bom, o que aquilo lá revela? O que a imagem revela? A imagem revela que em 40 anos todo mundo continua preocupado com nota. Só isso? Não, outras coisas mais, meu. Mas eu vou querer destacar alguma coisa daquilo ali. Aquilo ali é um texto cheio de significados. E eu vou realçar a ideia de que em 40 anos continua se avaliando, né, o aluno por meio da nota. Usando nota, mediante a nota que o cara tirou. Ó. Então, a conclusão que eu tiro daquela imagem ali é essa daqui. E depois eu finalizo o parágrafo que poderia ficar com essas 4 frases aqui, ó. 1 frase, 2 frases, 3 frases, 4 frases. Vamos ver se as frases são todas certinhas. A ilustração do desenhista ao nu revela a mudança que ocorreu na educação em um período de 40 anos. Em 1969, os pais dos alunos cobravam dos filhos a responsabilidade pelas notas baixas. 40 anos depois, o mesmo tipo de cobrança é feito aos professores. Entretanto, a imagem também demonstra que, apesar de toda a transformação social dos últimos 40 anos, a preocupação na educação continua sendo com uma forma muito limitada de avaliar o conhecimento dos estudantes. Estudantes 2 vezes, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Entretanto, a imagem também demonstra que, apesar de todas as transformações, a preocupação na educação continua sendo muito limitada de usar os estudantes. Eu queria uma outra coisinha que eu queria mudar antes aqui, galera. Ó, aqui cabia um ponto e vírgula, tá? Estilisticamente mais mestres aqui, ó. E aí a gente continua na mesma oração para dar aquela imagem ali da progressão de 69 para 2009, tá? Então, entretanto, a imagem que apesar de todas as transformações, a preocupação na educação continua sendo com uma forma muito limitada de avaliar o conhecimento dos estudantes. Assim, indiscutivelmente, parte do problema consiste no valor que se dá a esse processo de avaliação ultrapassado, centrado em notas, boletins e etc. Tá? Notem aqui o uso de articuladores, tá? Os articuladores entre as frases reforça a coesão do texto de vocês, a coerência dos textos de vocês, e é essencial. Então, numa oração, num parágrafo com 4 frases, eu vou ter ali, no mínimo, 2 articuladores entre as frases, tá? É legal a gente se
habituar. E aí tá um exemplo de um parágrafo finalizado a partir da leitura de uma charge, a partir da leitura de uma tira, a partir da leitura de um quadrinho, enfim, vocês vão ter N possibilidades de elaborar, né? O modelo, o uso e, sobretudo, as estruturas frasais e o vocabulário que vocês vão adotar, eles são essenciais para a gente conseguir chegar a esse, né, ponto final aí, que é um parágrafo finalizado a partir do uso desse tipo de estrutura, desse tipo de texto, o texto da ilustração. Valeu, meus queridos. Beijo grande, meus queridos e minhas queridas. Beijo grande. Essa aula aí foi uma sugestão de uma aluna minha muito brilhante, uma aluna de aula particular que eu tenho aqui muito brilhante. Queria agradecê-la, né? Valeu. Beijo grande. Tchau, tchau, gente. Até mais.